O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso? E os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? E o dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. E Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fica fermentado. E tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões, e nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em palavras, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. E então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. E Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar, e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. E então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então hoje Jesus continua explicando como é o reino dos céus, ou que maneira fazer para chegar até lá. Espírito Santo, como vimos na segunda leitura, nos ajude a compreendermos e acolhermos esta palavra, que ela possa produzir frutos na nossa vida, no nosso dia a dia. Estamos aí, no mundo. E como tal, como cristãos, devemos ser a luz de Cristo. Devemos permitir que o Espírito Santo utilize de nossos dons e talentos para ajudar aqueles que tanto necessitam. Como vimos na parábola, vem Deus, semeou o mundo, nós acolhemos a palavra, estamos crescendo, desenvolvendo, e somos convidados a produzir muitos frutos que nos levarão para a vida eterna, que nos ajudarão a vivermos com dignidade enquanto estamos aqui nesta terra. O tempo que será esta vida é sempre um mistério. E diante da morte,
nós nos calamos. Podemos ficar revoltados, tristes, desolados. Hoje temos várias intenções pelos nossos irmãos que partiram desta vida. Mas a nossa fé, nós acreditamos que já se encontram diante da face de Deus, que é bondoso e misericordioso. A justiça de Deus é que todos tenham vida plena e abundante. Primeira leitura de hoje. Deus não é o ditador, não é um carrasco. Ele não usa o seu poder para obrigar e forçar as pessoas a obedecê-lo. Ele apresenta um projeto de vida. E quando aqueles não aceitam, ele é paciente. Ele deixa o tempo. Bom, faça a experiência que você quer fazer. Quer sair para o mundo? Vai para o mundo. Eu tenho esse projeto que eu sei que é bom. Mas se você está com dúvida, eu deixo você escolher. O tempo oportuno estarei aqui. A justiça de Deus se apresenta na misericórdia. E o seu poder é para fazer prevalecer a justiça, que é a vida com dignidade. Então, minhas irmãs e meus irmãos, vamos pedir a Jesus que nos fortaleça, que nos dê paciência. Muitas vezes nos deixamos corromper pelo ódio, pela ira, pela raiva, pela violência que está presente no mundo. Queremos fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Queremos que a justiça seja feita do nosso jeito, ao nosso prazer. Enquanto que a justiça de Deus é o perdão, é o amor, é a reconciliação, é a misericórdia, é a bondade. Pois somente assim o outro poderá se converter. Somente diante de uma prova de amor, ele poderá perceber que ele pode ser melhor. Que ele não precisa ficar se machucando e machucando as outras pessoas com as quais convive. Que ele tem uma chance de viver em paz. Não precisa ficar guerreando com todo mundo, nem consigo mesmo. Então o Espírito Santo, como vimos na primeira leitura, intercede por nós incansavelmente, noite e dia, sem cessar. Mas precisamos dar voz a esta oração do Espírito. Precisamos nos colocar diante do Senhor, permitindo que Ele ilumine a nossa vida e nos ajude a percebermos o que pode ser mudado. Então a primeira coisa que Jesus pede hoje é paciência. Vamos exercitar a paciência no trânsito. É um lugar bom para exercitar a paciência. É muito difícil ser cristão, ser bom no trânsito. Você fica meio estressado. É nervoso o negócio, né? Paciência em casa. As mães, as avós, as criancinhas assim crescendo, tudo cheia de saúde, né? Bastante todinho na veia. Corre para lá, corre para cá, corre para cá, pra lá. Não para um segundo. Levanta 5 horas da manhã, meia-noite ainda está acordado, elétrico, brincando de cavalinho. Paciência. Está com saúde. Paciência diante daquele que não faz aquilo que eu queria que fizesse, como eu gostaria, e do momento que eu pedi. Você delega funções, delega trabalho, serviços, responsabilidades, e outro não corresponde às suas expectativas. Aí você já fica nervoso, já fica bravo, já vai lá, já humilha, já ofende. Quem quer fazer, quem quer bem feito tem que fazer. Próxima vez deixa que eu faço. Se fosse para fazer assim não devia ter feito. Pois é, calma, não estresse não, vai infartar. Chazinho de camomila, cidreira. Relaxa. Melissa. Entendeu? Fica zen. Maracujá. Sossega. Calma. Esse nervosismo não vai te levar para lugar nenhum. Ou melhor, te leva para um lugar assim. Posto de saúde e depois cemitério. Você está correndo atrás da morte. Está correndo atrás de doença. Se ficar estressado desse jeito. Senhor, deixa, nós vamos lá, arrancamos o joio. A semente é boa, vai estragar o... Não, calma. Deixa crescer. É tudo semelhante. O joio e o trigo. Depois, quando der o fruto, que nós vamos perceber. O joio não dá fruto. Então aí os ceifeiros vão lá, como ouvimos os anjos, e vão separar. Vão colocar no cantinho lá. E depois o trigo vai para o celeiro. Pronto, paciência, calma. No momento de raiva, de nervosismo, sangue quente, fervendo, são tomadas as piores decisões.
são cometidas as maiores loucuras. Então, quando a turma fala, está nervoso, vai pescar, é um bom remédio. Está nervoso, bebe água, para não falar besteira. Está nervoso, conta até 1000, tá? Vai dar uma voltinha, vai tomar um banho gelado, sei lá, inventa qualquer coisa, mas não fala nada. Porque depois você pode se arrepender muito. E aí não vai ter volta. Ou vai ser muito difícil remediar, consertar aquilo que foi estragado no momento de loucura, não? Então, paciência. Mas Deus vai agindo como? Não percebo, eu rezo, parece que só piora a minha vida. Fermento na massa. Os cozinheiros de bom, sabe como é, né? Misturou lá, parece que não vai, mas só esse tantinho aqui, para esse monte de farinha, não vai dar não. Quem está de fora, quem não conhece a arte, duvida que vai funcionar, né? Mas só isso? Põe mais. Não, se põe a mais estraga. Essa é a medida. Misturou aquele bocadinho ali, de repente leveda tudo. Fica aquela receita bonita, aquele pão, aquela torta. Então Deus vai agindo de maneira misteriosa, silenciosa. Então é importante conversarmos com Ele, para compreendermos que o tempo dele é diferente do nosso. E diante das nossas ansiedades, expectativas, preocupações, Ele vai nos acalmando, vai nos fortalecendo, vai nos consolando e nos confortando. Deus quer o nosso bem. Independente dos acidentes que aconteçam na nossa vida, dos problemas que apareçam, Ele sempre pode vir e converter a situação para o nosso benefício. Então vamos abrir o nosso coração hoje e pedir a Jesus que nos dê esta paciência, que nos ajude a perseverarmos na prática do bem, pois o inimigo, como vimos, ele está do nosso lado. E às vezes ele vem com as propostas, viu? Você está com um problema de dinheiro? Eu resolvo seu problema rapidinho. Vem cá. Quanto você quer? Não, mas como que é? Não, quanto que você quer? Não, estou com o nome sujo na SPC. Não é. Fica tranquilo, você é minha amiga, eu sei que você trabalha bastante, eu posso te ajudar. Quanto que você quer aí? É jurinho baixinho. E aí começa, né? Os agiotas da vida. Pega 5 e paga 50. Ou pior ainda, viu? Você trabalha tanto, mas só ganha isso. Deixa de ser bobo. Vamos comigo lá para o Paraguai? Eu vou buscar uma encomenda lá. É rapidinho, 2 dias nós estamos aqui de volta. Você vai ganhar o salário de 1 ano. Só para ir comigo. Para me ajudar a dirigir. E quanta gente no desespero não aceita fazer essas loucuras. Se deixa corromper por aquilo que é fácil. Se deixam levar, aliciar, escravizar pela violência, pelo mundo das drogas. Machucando a si e as outras pessoas também. Então desconfie das soluções muito simples, viu? Jesus veio ao nosso lado e falou: quem quiser ser discípulo meu, tome sua cruz de cada dia e venha após mim. Venha após mim, que eu vou ajudar vocês. Eu garanto. Mas nós vamos morrer? Não, fica tranquilo. Diante da morte, eu tenho a solução. Eu vou ressuscitá-los. Aqueles que professarem a fé, aceitando Jesus como único e verdadeiro Salvador, Senhor, vão ressuscitar para a vida eterna ao lado de Deus, que é uma vida plena. Não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem mais tristeza. Sofremos nós enquanto estamos aqui, né? Com a saudade de nossos entes queridos e amigos que já partiram. Mas não podemos deixar que o inimigo... Não, você tem que esquecer. Não, você não tem que esquecer, não. Guarde viva na lembrança a memória de seus entes falecidos. Você vai se encontrar com eles. Essa é a promessa que Jesus Cristo fez. Existe na casa do Pai uma morada para cada um de vós. Vamos nos reunir. Eu vou me reunir lá com todos meus parentes que morreu, meu irmão que já morreu. Vamos nos reencontrar com consciência plena desta vida terrena. Isso que era maravilhoso. É a integridade da família que Jesus Cristo veio mostrar. Então vamos viver com dignidade para honrar a memória de nossos entes falecidos. Conviveram conosco, acertaram alguma coisa, erraram em outras. Vamos aprender as lições de vida para não repetirmos os mesmos erros que eles cometeram.
Vamos viver com dignidade, viver bem, procurar fazer o melhor para alegrar a eles que estão lá olhando por nós que estamos aqui. Nós não podemos falar diretamente com eles, mas eles veem tudo o que acontece. E quando dirigimos a nossa oração a Deus por eles, eles nos escutam também. Então reze. Se ficou alguma pendência, em oração peça perdão, se reconcilie. Isso às vezes acontece, né? Às vezes atendemos pessoas, morreu de repente, e a última palavra que eu falei não foi boa, brigamos, discutimos, estávamos não sei quanto tempo sem conversar, e agora o que eu faço? Reza. Reza e se reconcilia. Deus é bondoso e misericordioso. Ele vai dar a paz, o alento ao coração, o conforto à alma, com a certeza da ressurreição, e que nossos irmãos estão lá, diante dele. Vamos rezar uns pelos outros, para não nos deixarmos iludir pelo inimigo. Jesus, explica para nós essa parábola aí do joio, do trigo. Então, o joio é o inimigo e os seus seguidores. E eles vêm ao nosso lado, como disse, apresentando soluções fáceis. Ou muitas vezes nos levando a questionar aquilo que recebemos como herança de fé. Modelo ético e moral. Nossa igreja está passando por isso, vocês acompanham as redes sociais. Então peço a todos vocês que nas suas orações diárias nos unamos em corrente de oração pelo nosso Santo Padre o Papa, pela nossa igreja. Os arautos do Evangelho em si é uma congregação boa, é um movimento bom, suscitam amor a Maria, mas alguns lá se perverteram, se corromperam, e estão atacando a nossa igreja, estão falando mal do nosso Papa, estão indo contra a doutrina da fé. Então vamos rezar para que eles possam compreender que a igreja evolui, cada um tem o seu ponto de vista, ninguém precisa pensar igual aqui, e não é para ser isso, viu? Mas algumas coisas são fundamentais, são essenciais, são alicerces da nossa fé. Concílio Vaticano II é obra do Espírito Santo. Se não fosse, estaríamos ainda todos celebrando a missa em latim. O padre estava pregado na parede de costa para o povo. Olha o avanço. Fale a língua do povo, a língua mãe de cada nação. Os conservadores são contra isso. Começando lá, né? TFP, Tradição, Família e Propriedade, e os outros ultraconservadores que ainda estão aí. Eles têm muita riqueza? Com certeza, mas precisam perceber que o Espírito Santo vai conduzindo a igreja. Ela vai sendo guiada pela ação de Deus. Então vamos rezar para que esses nossos irmãos que se deixaram levar por essa ideologia que não é boa, possam reconhecer o seu erro e se reconciliem com Deus, se reconciliem com a igreja. Vamos rezar pelo nosso Santo Padre o Papa, para que permaneça firme e inabalável na fé, pelos nossos irmãos que não têm essa clareza e se deixam levar pelas ideologias ou pelas fofocas que acabam ventilando sobre a Mãe Igreja. Que eles possam buscar compreender qual é a verdade da fé, buscar os fatos atrás dessas coisas que estão circulando aí. Então Deus se faz presente em nosso meio com muita paciência. Muita paciência. Então vamos pedir a Ele que nos ajude também a sermos pacientes, bondosos e misericordiosos. Não julguemos, não condenemos a ninguém. Isto é ação de Deus, não é nossa. O poder de Deus é para salvar, para curar. Que possamos permitir que Ele nos salve e nos cure. Juntos, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,
e está assentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes da misericórdia do Senhor, elevemos a Ele as nossas preces.